Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Reinaldo e estamos aqui mais um Papo Iguaçu, né? O Papo Iguaçu para mostrar algumas coisas que ocorreram na cidade, um olhar diferente sobre a nossa cidade, e vamos hoje entrevistar uma personalidade da cidade, Sr. Orlando Alves Filho, nascido no dia 16/6 de 1966, mais conhecido como Orlandinho. Orlando, obrigado, né, pela oportunidade, né? Vamos tentar aqui mostrar o seu olhar da cidade, né? O que fez você ficar aqui. A ideia básica é essa, mas queria agradecer, viu, pela essa oportunidade, viu, querido? Eu é que agradeço, estou muito contente por você ter me convidado, ter essa oportunidade, assim como outros já que passaram aqui antes que tiveram, de estar contando um pouquinho da minha história para vocês. Orlando, a primeira pergunta, né? Quando é que a família veio para Embu-Guaçu? A minha família já está aqui há um bom tempo. Meus pais, eles são de ferroviários, né? Meu pai e minha mãe nasceram em 1935 e os meus avós já moravam aqui. Então eu não tenho certeza da data em que meus avós paternos e maternos vieram aqui para a cidade, mas isso remonta adiante de 1920, provavelmente. Legal, né? E o que fez a família continuar na cidade? A família que já é secular, né? Os meus avós, eles, como eu já contei, ferroviários, eles se aposentaram na ferrovia, trabalhando na estrada de ferro da Sorocabana. Meu pai também, inicialmente, trabalhou na estrada de ferro da Sorocabana. Meu pai era telegrafista, depois ele se tornou chefe de estação, foi chefe de estação no bairro do Cipó, que foi lá que eu nasci, no pátio da estação lá do Cipó. E minha mãe sempre do lar, mas por bem minha mãe sempre empreendedora, né? Trabalhava com costura, minha mãe sempre foi costureira, e eles acabaram se instalando aqui. Quando meu pai deixou de ser ferroviário, por questões diversas, coisa do interesse dele, eles montaram um comércio. Meu pai comprou um estabelecimento que era um bar, era uma padaria que sofreu um raio e queimou o forno, estourou, destruiu o forno. E ele, junto com o sócio, que é o seu Ernesto, compraram esse bar, e esse bar depois eles construíram um novo forno, e antigamente era forno a lenha e tal, e eles ficaram como comerciantes aqui na cidade e não saíram mais. Onde é que era esse prédio aí? Esse prédio era na Rua da Câmara, hoje não existe mais. Lá em cima, onde tem a interseção entre a Rua Emília Pires e a Rua Santo Antônio, sei. Bem naquela intersecção ali lá em cima, que tinha uma padaria Iguaçu, se não me engano. Que comércio é hoje lá, você sabe? Não, hoje não existe nenhum prédio, mas o terreno está do lado, é o estacionamento daquele atacadista lá, o Vencedor, e o prédio já nem existe mais. Era uma construção muito antiga, era tudo feito de tijolo no barro, né, com uma estrutura bem, que hoje seria decadente. Então acho que para o proprietário não valeu a pena, eles derrubaram tudo aquilo. Tá, mas o terreno era da família ou era alugado? Alugado. Né? Assim, você nasceu em 1966 lá no Cipó, e como é que foi? Foi parte dentro de casa? Como é que foi isso aí? Não, eu nasci no Hospital da Lapa, porque era um hospital da Sorocabana, tinha um convênio com a Sorocabana, né? Como meu pai era funcionário, eu nasci lá e já vim para o Cipó, e eu fiquei até os meus 3 ou 4 anos de idade. Aí meu pai foi para Santos, virou chefe de estação em Santos, e lá eu fiquei até os 6 anos de idade, dos 4 aos 6 anos de idade morando em Santos. Depois regressamos de volta aqui para Embu-Guaçu, e aí eu não saí mais, a não ser no período de estudo. Tá, e aí você foi morar, quando você voltou de Santos, veio aqui para o centro de Embu-Guaçu ou você foi para o Cipó? Pro centro de Embu-Guaçu, Tá. Eu só nasci no Cipó porque o meu pai trabalhava lá. A família é daqui. Minha mãe nasceu em Itacoaciara e o meu pai nasceu aqui perto da Ponte do Burrinho. Né? E a minha família sempre morou aqui, no que hoje é o centro comercial, mas que não era na época. Né? Então, a sua infância foi um pouco lá em Santos, né? Acho que você... Eu tenho boas lembranças, mas era um período muito curto da minha vida, né? Como eu comecei a estudar no colégio, lá eu estudei o jardim o primeiro ano, e depois aqui em Embu-Guaçu eu vim estudar o segundo ano, que é ali no Pascoal. E aí eu fiquei até o meu segundo ano colegial. Então a maioria das minhas relações com amigos, né, o convívio e sair para a rua, brincar, foi aqui no Embu-Guaçu mesmo, no centro. Então tá bom, vamos lá então. O que naquela época, na sua infância, você fazia quando criança e hoje você não vê ninguém fazer? As crianças de hoje fazerem?
Uma das coisas que eu fazia muito e que hoje eu sinto falta é porque aqui é até chamado de Ilha de Tararé antigamente por causa dos dois rios que circundam a cidade, né? A gente tinha muitos pontos onde a gente ia nadar. As pessoas iam lavar animais, lavar o carro, então a gente tinha uma área, bastante locais, onde a gente podia fazer uma atividade esportiva náutica, digamos assim, né? E até a própria represa do Guarapiranga. E hoje eu vejo que a gente não se utiliza mais disso, né? A gente fala muito que a gente é um potencial de água, né, que manda para o abastecimento, mas a gente quase não tem utilização disso. Tá certo que as pessoas hoje têm medo, né, de acidentes, de afogamento, coisa que na época a gente não pensava nisso. A gente tinha mais liberdade. E isso eu sinto falta. Hoje, se eu quiser levar uma neta, se eu quiser ir com meu filho tomar um banho de rio, hoje a gente não tem condições, mas é que antes a gente escolhia. Se a gente chegava no rio e tinha um grupo de amigos que não eram nossos amigos, a gente simplesmente ia para outro rio e aproveitava o verão do mesmo jeito. As pessoas iam lavar carro no Rio do Iguaçu? Tanto um carro como represas, né? O lazer das pessoas, às vezes, de domingo, enquanto um estava pescando, o outro estava lavando o seu carro, sua Brasília, sua Variant, ou até aqueles outros carros mais antigos, né? E enquanto a molecada estava nadando, era um lazer, era a nossa praia. Era a nossa praia aqui. Então, você, né? Você nasceu e tal, e já começou nessa parte de adolescência aí. Na adolescência que começa a aguçar no ser humano as vontades futuras, né? Na adolescência ele começa a conhecer o mundo, não é mais o pai e a mãe que escolhem pelas coisas, ele começa a questionar mais. Nesse período, a sua adolescência foi na cidade de Iguaçu. O que fez você ficar aqui na adolescência? Então, bom, eu tinha um relacionamento com meu pai muito próximo, né? E a gente tinha as mesmas ideias. Inicialmente, a gente gostava de cultivar a terra, apesar de não ser a prática econômica do meu pai, mas a gente gostava de horta, de galinha. Depois nós começamos a produzir mel, a gente trabalhou com apicultura por um bom tempo e a gente pesquisava. Na época o Globo Rural era as coisas que a gente mais gostava de assistir na televisão. E eu fui fazer técnico agrícola em Minas. Eu fui para Bambuí, junto com mais 3 amigos aqui de Iguaçu, que nós fomos fazer técnico agrícola. Então a ideia mesmo, porque aqui há um potencial muito grande para isso, né? Para prática agrícolas de espécies diferentes do que a gente está acostumado, né? Não com gado ou cavalo, mas na época a gente deslumbrava a criação de coelho, existia muito, né? A criação de rãs, havia a possibilidade de abelhas, camarão da Malásia e outras espécies de peixe, né? Por causa da possibilidade dos mananciais que dava condições para isso. Então eu estudei em relação a isso, mas acabei que a gente acabou indo para o lado do comércio, eu casei e eu não tive oportunidade mais de concluir isso, que inicialmente, dos meus 16 até os meus 20 anos, era o meu sonho de como eu ia tocar minha vida. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. O que te segurou na cidade de Iguaçu, inicialmente, foi a agricultura e o meio ambiente. Os rios da cidade. Foi bem relacionado a isso. Porque eu gosto de fazer essa pergunta, que eu vou falar uma coisa para você, quase todas as pessoas falam do meio ambiente, ou falam do povo, ou falam da agricultura. Você foi o primeiro a falar tanto do meio ambiente, né, e da agricultura. E a gente vê, né, hoje a discussão, as pessoas achando que isso é um empecilho para a cidade. E grande parte das pessoas que moram na cidade, ficam na cidade por isso, o setor agrícola, meio ambiente e os amigos que fazem na cidade, né? Fazer uma outra pergunta para você. Na sua adolescência aqui, né? Quando você era mais criança, você gostava de ir para o Rio, tá? Na adolescência já começa a escolher outras coisas, né? O que tinha aqui na adolescência sua, que você fazia, que você não vê os jovens de hoje fazendo? Então, é um pouco difícil de eu explicar a respeito disso, porque primeiro eu comecei a trabalhar com a carteira assinada com 12 anos de idade, já havia essa possibilidade. Então, quando a gente era criança, a gente era estimulado a trabalhar, todo mundo tinha que trabalhar, né? Então, o desejo do adolescente era trabalhar, e havia essa possibilidade. As leis eram outras, questão de... toda a estrutura, né, de mercado de trabalho era outra. Talvez eu vivi num momento em que havia um boom, né, no crescimento das indústrias na região de Santa Amaro e tal. Então o que a gente queria era trabalhar. Então a gente não tinha
tempo disponível para o que se falava de lazer e cultural, mas não é porque não existia, a gente não sequer tinha interesse. A gente queria arrumar um emprego com carteira assinada, né? Eu com 14 anos eu comecei a trabalhar na IMAB já. E junto comigo eu tinha pelo menos mais uns 15 ou 20 amigos de escola que também trabalhavam na IMAB. Então a gente ficava muito tempo trabalhando. Então era fim de semana para quem havia a possibilidade, quem tinha um carro, lavar o carro no rio e nadar. Eu nunca fui a futebol, nunca me interessei muito por isso. Mas uma das coisas que eu me lembro que era uma coisa que atraía muito era o campeonato de inverno de futebol de salão, que a gente tinha na cidade. Vinham times de fora da região do entorno e era uma coisa bastante interessante, onde a gente se encontrava com os amigos, conversava, passava momentos bastante agradáveis juntos. Isso era uma coisa que era uma coisa fomentada pelo governo na época. Era no ginásio, né? Que era hoje uma estrutura decadente, mas na época era o suficiente, era muito bom. Começou na Cavan, porque tinha uma quadra na Cavan, da Cavan para o ginásio de esporte, e acho que no final talvez teve até no Cipó, não me lembro, no Cipó não frequentava. Mas era uma coisa bastante interessante, em que a gente fazia com que a juventude se encontrasse, estivesse junto ali, convivesse. Nesse campeonato de inverno, veio vários times importantes aqui para a cidade, vários times, assim, veio gente profissional jogar aqui na cidade, né? A gente tinha um time de Iguaçu, tinha o Águias da Balibu, né? E enfrentava times do alto escalão com profissionais. Teve algum campeonato que marcou, que falou, pô, isso aqui foi legal, que mobilizou grande parte da cidade. Teve alguma coisa nesse momento ou não? Então, eu ia por causa do encontro de pessoas lá. Eu não ia futebol... por causa do futebol, não me interessava. Mas era uma coisa que motivava. A gente passava a semana inteira falando, esperando aquilo, né? O ingresso era baratíssimo, né? Você não precisava, não atrapalhava a sua economia você participar de um evento desse. R$2, R$3 e tinha um lanche também com valor acessível lá para quem bebia também. Então, mas a gente ia pela movimentação. Era uma coisa que atraía. Mas eu lembro muito do Águias da Balibu e até de alguns amigos que jogavam, né, nesse time. Mas fora isso, era uma muvuca que era sadia para a época. É o que me chamava a atenção, que hoje eu não encontro mais. Era um ambiente familiar também. Todo mundo fala exatamente. Que muita família assistia, né? Eu sou muito entrevistado na Nilde lá, e a mãe do Amaury. O Amaury jogava. Ele jogava lá, tal, era um jogador do time, então ela falou assim que ela ia, e levava o marido, levava os netos. Hoje a gente não vê esse povo nas praças de Iguaçu, né? É verdade. Assim, o que te incomoda mais hoje na cidade de Iguaçu? Então, o que me incomoda bastante é o fato da maioria dos moradores que aqui estão não entende a cidade como fazendo parte da vida deles, né? Isso aqui parece que virou um depósito de pessoas, né? As pessoas que não conseguem viver em outros lugares vêm que se estabelece aqui sem um vínculo afetivo com a cidade. Isso é o que me incomoda, mas o tanto de lixo que é jogado na rua, o fato das pessoas brigarem porque acham que estacionamento rotativo é um absurdo, né? E o estacionamento rotativo é para dar oportunidade para que todas tenham uma vaga para estacionamento. E a gente vê que as pessoas estacionam o carro em cima da calçada, não há interesse nenhum em preocupação com a mobilidade urbana, né? As calçadas são de péssima qualidade. Então aqui não é uma cidade para receber a população. É isso que mais me incomoda. Se eu trouxer uma pessoa de fora para conhecer a minha cidade, eu vou ter que andar com ela dentro de um carro. Se a gente sair a pé para andar na rua, tem dificuldade. A minha mãe hoje com 83, 84 anos não sai mais na rua porque ela tem medo de cair. Eu imagino uma pessoa que saiu aqui, que nasceu em Iguaçu, hoje não quer sair na rua porque não se sente segura, não é pela violência, é porque não se sente num ambiente que possa receber ela, possa fazer uma caminhada. Então isso é uma das coisas que me chateia, ver Iguaçu como um depósito de pessoas, as pessoas não se sentem pertencentes à cidade. Quem nasceu aqui, que tem uma família, uma história daqui, talvez sinta a mesma coisa que eu. Parece que isso aqui já não nos pertence mais. Voltando um pouco lá para o seu pai, porque antes de começar a entrevista eu comecei a conversar com você e a fisionomia sua mudou. E eu acho legal isso aí, que marca na gente, né? Eu tenho meus pais vivos ainda, e quando eu falo dos meus pais, eu falo, caramba, ele fez coisas, meus pais fizeram coisas que eu não consegui fazer ainda, e eu tenho uma estrutura de vida muito melhor que a deles.
né? O que você sente mais falta dessa relação paterna? O que te faz mais falta? Você fala assim, pô, tal momento da minha vida, quando acontecem algumas coisas, quando aconteceu algumas coisas com você, com o seu pai, estava próximo de você, você tinha alguns assuntos que você precisava dele. E tinha alguns que você fala, não, esse assunto eu não quero falar com ele. O que você sente mais falta dessa relação paterna aí? O meu pai, ele era um cara otimista e sonhador. Ele é um cara que nunca trazia uma mensagem negativa. As pessoas gostavam de conversar com meu pai porque tinha ali uma visão de um futuro melhor. E isso faz falta para mim hoje, né? Eu não tenho mais essa referência. Talvez eu tenha que ser essa referência. Chegou talvez a minha vez de eu transmitir essa visão positiva que o meu pai tinha. Meu pai era uma pessoa, na época as pessoas estudavam só até a 4ª série. Mas depois ele acabou fazendo aquele Mobral, sei lá como é que tinha, o telecurso 2º grau. Meu pai sempre, minha mãe também, sempre foram dedicados à leitura e ao aprendizado e ao conhecimento. Eles transmitiram isso para mim. Mas ele era uma pessoa que você podia chegar e conversar a respeito de qualquer assunto, que ele sempre tinha uma visão positiva. Ele sempre levava a gente para cima, para frente. É isso que eu sinto falta hoje. E o nome do seu pai? Falando do seu pai, tem que falar o nome do seu pai. O nome do meu pai é Orlando Alves. Orlando Alves, né? O Orlando Alves filho e eu sou Orlando Alves. São quantos irmãos, Orlando? Você é filho único? Eu tenho a minha irmã Sônia, ela é 8 anos mais velha do que eu, e a Cirlene, que é uma irmã de afinidade. O meu pai foi tutor dela quando ela nasceu. Meu pai e minha mãe foram tutores dela quando ela nasceu. Mas como ela tinha pai vivos, né, não houve a questão da adoção. E são só a Sônia e a Cirlene. Quantos filhos você tem, Orlando? Eu tenho 2 filhos, o Fernando e o Hector. O Fernando, ele é dentista formado, trabalha aqui no Parelheiros e no Valo Velho. E o Hector está estudando ainda, mas ele trabalha numa empresa que mexe com impermeabilização de lajes. O Hector faz engenharia civil e ele trabalha numa empresa que faz impermeabilização de lajes em São Paulo. Tá. Você falou para mim que você foi estudar lá em Minas Gerais, lá em Lavras, né? Como é que foi o início dos estudos lá em Lavras? Eu fiz um circuito em Minas Gerais. Eu fui primeiro para Bambuí, onde eu fiz técnico agrícola. Como eu já tinha concluído o colegial, eu só fui fazer as matérias técnicas agrícolas. E nós morávamos numa república lá, junto com mais 3 amigos aqui de Bugaçu, que foi o Júnior, que é o Júnior do Banespa. Sei. O Maurício, que ele hoje está mora no interior de São Paulo, que é o filho do seu Otávio, da dona Zilda, e o Danilo, que é um morador de Cipó, que eu não tenho muito contato com a família dele. Eu encontrei ele, hoje ele é chefe de gourmet, né, chefe de cozinha. Eu encontrei ele em São Paulo há um tempo atrás, num evento que teve aqui em Santo Amaro. Eu fiquei lá um tempo, me concluí o meu estudo lá, eu me formei em técnico agrícola e leites e derivados, em Bambuí. Depois eu fui para a faculdade em Alfenas, mas era uma faculdade particular. E em determinado momento eu achei que eu precisava fazer alguma coisa diferente, e eu não queria ser um peso também para os meus pais, né, porque eu só estudava. Aí eu prestei a Faculdade Federal de Lavras e eu fui para Lavras e estudei lá. Em Lavras eu fiquei 2 anos e meio, né? Mas como eu sempre fui uma pessoa um pouquinho diferenciada, né? Eu não me senti bem no ambiente. Não me senti bem no ambiente estudantil e na realidade eu achei que tudo aquilo não passava de um engodo. Né? A gente hoje vê as questões das instituições políticas, né? O legislativo, o executivo, e na época eu sentia que dentro da faculdade, dentro da universidade também tinha alguma coisa muito política envolvida e muita coisa fantasiosa, e isso me causava um constrangimento e eu acabei voltando. E meu pai tinha acabado de montar um restaurante aqui na cidade. Ele precisava de pessoas para ajudar ele e eu e minha irmã ficamos... Na realidade ele montou o restaurante com a minha irmã e meu cunhado. E eu vim para ajudar eles e fiquei até casar. Onde é que foi esse restaurante aí? Esse restaurante é o Numbaíra. O restaurante Numbaíra, que está lá até hoje. Tem, acho que talvez um dos estabelecimentos comerciais mais antigos que permanece na cidade até hoje. Né? Quanto tempo você ficou nesse restaurante trabalhando? Então, eu fiquei, acho que dos meus 22 aos meus 24 anos. Depois eu casei. E eu montei uma loja de confecções, que era a Ciranda Cirandinha, onde eu fiquei com a minha ex-esposa por 28 anos, trabalhando lá.
E o restaurante do seu pai? Ficou vivo? Quanto tempo ficou da família esse restaurante aí? Não, é até hoje, da família, é até hoje. Hoje é o Eduardo, a Sônia e a Carolina que tocam o Que legal. Sônia, sua irmã. É. Que legal, cara. Que coisa espetacular. Falar uma coisa pra você. Cara, o que você espera para a cidade de Bugaçu, para o futuro dela? Então, eu não espero mais nada, né? Eu estou terminando a minha faculdade, estou fazendo Direito. Depois que eu fizer Direito, eu quero fazer agrimensura, técnico em agrimensura, porque eu quero trabalhar no Direito Imobiliário. Eu vi o professor falando de... Eu vou estar na audiência. O convite vai chegar para você lá. Sobre a regularização fundiária, que isso é bastante importante. Mas como eu já falei, estou no processo de divórcio, já me separei e provavelmente eu saio da cidade. É bom, provavelmente eu saio da cidade. Meus filhos já estão com a vida bem encaminhada e é bem provável que eu saia. Eu sinto uma grande dificuldade, né, de unir as pessoas como população, né? Como povo, na realidade existe uma distinção entre população e povo, né? E me fugiu agora, mas aquela que eles se sentem pertencente a essa região geográfica. E essa dificuldade é que a gente vê. Eu participei, como você sabe, de pelo menos umas 3 campanhas eleitorais, e a gente, no participar da campanha, a gente percebe o quanto os ideais estão dispersos dentro da nossa sociedade, e eu acho, num curto espaço de tempo, eu acho pouco provável que a gente reorganize isso dentro da sociedade. E como eu ainda quero viver com qualidade de vida, e eu sei que esse país é grande, nesse país tem muitas pessoas com boas intenções, tem muito lugar dando certo, eu vou caminhar mais um pouco e tentar viver com qualidade de vida em algum lugar, em alguma cidade, alguma região que me aceite lá. Tá, vou fazer mais uma pergunta para você, tem mais 2 só. Por que você escolheu o Direito? Na realidade é o seguinte, a gente nasce, assina um contrato social, quando você coloca o seu nome no cartório de registro, né, de pessoas naturais, e você não conhece nada do que é essa sociedade. E você fica como uma bolinha de ping-pong sendo jogado de um lado para o outro, né? Ora sendo usado, ora sofrendo sanções porque você comete coisas que você não sabia que não podia cometer. E eu fui, quando eu comecei a trabalhar na administração pública, que eu fui convidado pelo Clodoaldo, eu percebi que do lado de fora do balcão a vida é uma, do lado de dentro a vida é outra. Eu fiz grandes amizades ali no tempo que eu trabalhei por 3 anos na prefeitura, fiz grandes amizades ali, e essas amizades me possibilitaram que eu estudasse mais e que eu conhecesse mais. E o direito é fundamental para você ter todo mundo deveria fazer direito. Deveria ter matérias que estão hoje na grade curricular da faculdade de direito, que deveria estar no colegial, que não é mais colegial, né? Que deveria estar no ensino para que as pessoas se conhecessem, se entendessem como cidadãos de fato, né? A gente casa e não sabe o que é o contrato de casamento. A gente monta uma empresa e não sabe a complexidade que tem para montar e depois para se desfazer dessa empresa, se houver a necessidade de mudança. Então nós estamos num mundo onde há uma competitividade muito grande, todo mundo é estimulado a competir, mas ninguém sabe como é que é as regras desse jogo. Então, fazendo a faculdade de Direito, eu conheci uma grande parte de como é que funcionam as regras desse jogo, tanto na parte do direito civil, como no direito empresarial, como no direito político, e aí eu me sinto hoje mais conhecedor, não de tudo, mas pelo menos para poder pesquisar mais naquele assunto. Mais cidadão. Mais cidadão. E com possibilidade de transferir isso para os meus filhos e para as pessoas ao meu entorno, para que eles não cometam os equívocos que eu cometi, né? Porque na realidade a gente sofre aqui nesse mundo. Eu me senti usado. Toda a estrutura faz com que a gente empurra a gente para os interesses econômicos e políticos da conjuntura. Você não tem a sua independência como indivíduo. E o direito eu achei que é bastante interessante para que eu tivesse esse conhecimento. Você, em 2 momentos da sua vida, você estudou, né? Era mais jovem e depois, né, que pegou uma certa idade, pai de família, já resolvido. O que foi para você enfrentar a sala de aula novamente?
são coisas diferentes, né? Quando você é jovem é um olhar, quando você tem uma idade mais acima é um outro olhar. Eu sempre estudei. Em alguns momentos eu fiz alguns cursos técnicos, eu sou técnico em eletricidade predial, né? Eu fiz curso de jardinagem, então eu sempre estudei. Então não foi para mim um choque, né? Ter o contato novamente com o professor, ou ter que ser avaliado numa prova, eu não tive problema com isso. Mas eu tive uma receptividade muito grande, porque a gente sente que as pessoas no ambiente acadêmico também vivem uma situação de ilusão, né? O jovem que entra na faculdade e os professores, os donos da razão, de certa forma, né? Dono da razão de certa forma. E quando você tem na sua sala de aula pessoas de várias faixas de idade, com várias experiências distintas, muitas se aproximavam da gente para poder ter um conhecimento a mais, ou uma forma de adquirir um conhecimento sem ter que ir direto no professor, porque se sentiu acanhado por isso. Então eu fui muito bem recebido, fiz grandes amigos lá, tem um pessoal muito bacana, então para mim não foi um choque. Eu tive que tomar um cuidado com os professores, porque eu tinha professor que era mais jovem do que eu. Então às vezes falavam alguma coisa que eu não podia falar nada para não tirar aquela hierarquia, o respeito. Eu tinha que depois da aula ir lá e conversar. Eu fui polido, né, para não criar nenhum conflito, mas em alguns momentos... Eu falo isso para você, quem me conhece, sabe que eu sou professor universitário, e eu dei aula para muitas pessoas mais velhas do que eu. E querendo ou não, eu tinha um conhecimento técnico, mas a vida, falta muita coisa para mim ainda, e nós vamos aprender. E várias vezes, né, os alunos mais experientes, professor, você está certo até aqui, mas cuidado, não faz isso. E a gente aprende. Eu assim, quem é professor de verdade, pedagogo de verdade, ele não quer só ensinar, ele quer também aprender. Cara, vamos para a última pergunta. Eu adorei essa conversa aí e tal. Eu sei que você já acabou de falar aí, né, que você está um pouco insatisfeito com a cidade, tal, mas como eu faço a pergunta para todo mundo, e eu vou fazer para você, né? Eu queria que você falasse uma frase para a cidade de Iguaçu. Pode falar o que você quiser. Quando eu comecei a trabalhar no governo Clodoaldo, eu senti muitas dificuldades, né? O trâmite administrativo é muito difícil. E eu lembrei daquele brasão que tem, da frase que tem no brasão da cidade, que é per aspera ad astra, né? E eu não sabia o que era. Com 40 anos de idade, nascido aqui em Iguaçu, eu não sabia o que era. E o Clodoaldo, na época, até de uma forma bastante ríspida, ele me falou: mas você não sabe o que é isso? É por caminhos ásperos alcançaremos as estrelas, não é isso? E eu vejo que essa frase é como se fosse um mau agouro para a cidade, porque é muito áspero esse caminho, e a gente tem necessidade de alcançar as estrelas agora, né? Tem muita gente que precisa regularizar o documento da sua casa, tem muita gente que precisa de emprego, tem muita gente que precisa de um transporte melhor para ir trabalhar em São Paulo, tem muita gente que ainda precisa de uma educação de qualidade. Mas já vai tempos de emancipação política, são 55 anos ou 50 anos. Então vai ser áspero lá no Agreste, a gente precisa mudar isso. Talvez fosse um projeto de lei tirar essa frase do brasão, porque isso aí parece uma coisa com muita dificuldade mesmo a gente tem. O nosso município é um município bonito, né? O verde é uma coisa dominante e eu gosto muito, né? Eu tenho percebido a fauna regressar para essa cidade. Eu gosto muito de andar no mato. Eu pratico um hobby que chama bushcraft, que é uma coisa, não é nova aqui no Brasil, mas é uma coisa já que o pessoal no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, na Europa faz bastante, que é você viver da natureza utilizando os meios primitivos, né? E eu estou sempre no mato, eu percebo que a fauna está voltando, a flora está voltando, o meio ambiente, apesar de todo o sacrifício que a gente coloca sobre ele se regenera, ele consegue se regenerar. E Iguaçu é muito bom para isso, muito importante para isso. Nós estamos a 30, 40, 55 quilômetros da Praça da Sé, né? Então a gente tem um potencial muito grande, muito próximo da grande cidade, e a gente tinha que trabalhar em cima disso. Eu acho que o futuro,
ainda que isso as pessoas acham que é um empecilho, porque ela não tem um entendimento de que ela faz parte de um meio ambiente, não é um ambiente que foi produzido para ela. No dia que as pessoas começarem a ter noção disso, que tudo isso é um conjunto, que tudo tem que estar interligado, aí a gente vai poder, de uma forma dinâmica, melhorar isso. Eu acho que o Bugaçu tem que aproveitar isso, tirar esse caminho áspero e transformar isso aqui num lugar aprazível, num vale aprazível, né? Num lugar florido, com o canto dos pássaros, o barulho das águas, né? Águas cristalinas, que isso seria o futuro para a nossa cidade. Meu amigo, obrigado pela oportunidade, tá? Galera, vamos acompanhar o Papo Guaçu aí. Eu que agradeço. Abração, galera. Valeu, irmão.